Fala aí, Sky, beleza? Tudo bom, galera? Feliz 2019 para você. Meu desejo é que Deus nesse ano cumpra tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida, que você possa estar disposto e disponível a realizar tudo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. A palavra que eu gostaria de deixar nesse ano na sua vida é realização. Realização. Você viu aí o tema da mensagem de hoje, que é uma viagem ao redor do sol. Uma viagem ao redor do sol. Esse é o tema desse vídeo, de alguns vídeos que a gente vai estar conversando aqui no canal nos próximos dias, e eu quero hoje conversar um pouquinho com você a respeito dessa viagem ao redor do sol que eu e você vamos fazer. Talvez você nesse momento esteja viajando, você esteja numa viagem, ou daqui a alguns dias você vai viajar. E numa viagem a gente tem algumas maneiras de fazer uma viagem. Eu quero falar sobre dois jeitos que a gente normalmente faz uma viagem. A primeira delas é totalmente distraído. Só vai. Alguém planejou a viagem para você, alguém sabe onde você tem que ir, alguém sabe qual hotel você vai ficar e você só vai. Talvez você chegue lá no hotel depois de 5, 6 dias de viagem e ainda se pergunte qual que é o quarto, qual que é o número do quarto do hotel que a gente está, porque eu não sei. E tem pessoas que são assim, elas simplesmente vão e são distraídas, não pensam muito a respeito daquilo que elas estão realizando e estão lá, realizando aquela viagem, fazendo aquela viagem acontecer, distraído, absorto de todos os detalhes. Talvez essa pessoa vá no restaurante à noite e tenha um tempo muito massa, coma, se divirta, ria, se alimente muito bem, mas chega no fim, quando volta para casa, para o hotel, pensa, qual era mesmo o nome do restaurante, onde a gente foi? Quem sabe se quiser repetir aquilo um dia, não vai nem se lembrar, não vai nem saber como fazer. Esse é um jeito. Normalmente eu sou assim quando a Sabrina planeja nossas viagens lá em casa. Eu vou. Ela está com plano, eu vou seguindo o que ela vai fazer. Às vezes, ela é assim quando eu planejo a viagem, ela vem, me segue e a gente faz as coisas juntos. E existe um outro jeito de fazer, que é planejando. Planejando, você sabe que horas você tem que estar no tal lugar, que horas você tem que estar naquele parque, o que você vai fazer, quais as atrações você quer assistir, quais são os shows que você quer ir. Você sabe cada detalhe da tua viagem. Existem duas maneiras de fazer uma viagem. Planejada ou na louca, vamos dizer assim. Eu não sei se você vai de fato viajar ou não, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você está viajando já. Já começou uma viagem na sua vida, é uma viagem gigantesca, é uma viagem que dura 365 dias, que é uma viagem que você está fazendo ao redor do sol. É uma viagem maravilhosa, cheia de detalhes, e eu quero nesse vídeo destacar uma coisa para você que eu quero que você mantenha no seu coração durante todos os dias desse ano. Nessa viagem, nada é ordinário, nada é comum. Nada é comum. Eu quero ler com você um texto que está lá no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Salmo 90, 12 diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus, nos ensine a contar os nossos dias, sabe? Não nos deixe cair no automático, não nos deixa simplesmente viver a nossa vida ou curtir essa viagem ao redor do sol, no flow, conforme a gente vai, sabe? Sem planejamento, sem intencionalidade, sem querer realizar aquilo que você, Deus, tem planejado para mim. Eu quero viver o sobrenatural que você tem para mim nesses dias. Hoje, no dia 1 dessa volta ao redor do sol, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver aquilo que Deus criou para mim, eu quero viver aquilo que Deus desejou para mim, eu quero hoje realizar o sonho de Deus para mim. Ou seja, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a contar os meus dias. Então a primeira coisa, o tema desse vídeo é: nada nessa viagem é comum. Nada nessa viagem é comum. E para começar eu quero dizer uma coisa: você não é comum. Você não é ordinário. Você é alguém que Deus criou para viver nesse tempo. O ano de 2019, Deus planejou ter você aqui na Terra. Nesse tempo, nessa hora, nesse momento, nesse lugar onde você vive, nessa família com quem você está, foi plano de Deus. Deus deseja você, Deus sonhou com você, Deus anseia que você viva nesses dias, nesse tempo. Você faz parte do plano de Deus. Você faz parte do plano dessa viagem maravilhosa que eu e você estamos. Você está nele. Você está encaixado nesse lugar, nessa viagem, você faz parte dela. Sem você, essa viagem não seria igual. Essa viagem não seria igual.
Você não é comum, eu não sou comum. Sabe, eu sou obra de Deus. Deus me criou, Deus me fez e Deus fez você. Nós somos feitura de Deus, criação de Deus. Deus deseja realizar em você aquilo que Ele tem para você. Ele planejou a sua vida de uma maneira especial, de uma maneira única. Então, viva o extraordinário. Viva o extraordinário, porque na viagem que você está, nada é ordinário, nada é comum. Para falar mais sobre esse extraordinário de Deus, eu quero falar uma coisa para você. Como você sabe, eu e você vivemos numa galáxia chamada Via Láctea. É uma galáxia gigantesca. Ela tem de ponta a ponta 100 mil anos-luz de distância. Isso quer dizer o seguinte, se você pegasse aí o seu foguete e viajasse numa velocidade de 9,4 trilhões de quilômetros por segundo, você iria demorar 100 mil anos para cruzar de um lado a outro da Via Láctea. Talvez você possa imaginar que, obviamente, nós nunca fomos para fora disso, então essas fotos e essas imagens que a gente vê da Via Láctea são montagens. São montagens de como a gente imagina que ela é. Então, onde a gente está? Onde está o planeta Terra nisso tudo? Nesse ponto que você está vendo aí na sua tela é onde o planeta Terra se localiza. Nessa região é incrível, é uma região chamada Zona Habitável. Como você pode ver, a Terra não está localizada em nenhuma base do espiral, ela está numa área relativamente limpa. E isso é fantástico, porque isso permite que a gente viva num ambiente chamado Zona Habitável na galáxia. Mas, ali nessa zona habitável, no meio de 200 bilhões de estrelas, existe uma estrela que eu e você conhecemos e gostamos muito, e especialmente nessa época do ano, no verão, que é a nossa estrela chamada Sol. O Sol, aí a gente saiu da Via Láctea e a gente vai para o nosso planeta, para o nosso sistema solar. No sistema solar existe uma coisa chamada Goldilocks Zone. Goldilocks Zone ou Zona Habitável, agora de uma região menor que é o nosso sistema solar. No nosso sistema solar, o Goldilocks Zone é o seguinte, essa expressão ela vem de uma história infantil que é dos cachinhos dourados, aquela menininha dos cachinhos dourados e tal. Tem uma história que diz que ela estava uma vez sendo caçada por ursos na floresta e ela encontrou uma casa, e nessa casa assim que ela entra, ela encontra 3 pratos de sopa servidos à mesa. O primeiro, ela foi lá, experimentou, estava muito quente, muito quente. O segundo, estava muito gelado. Até que ela encontrou o terceiro, que estava na temperatura ideal. Isso é o Goldilocks Zone. A gente vive, o nosso planeta, o planeta Terra, está num lugar que é chamado de Goldilocks Zone. E até hoje é o único planeta que a gente encontrou que compõe os 15 fatores que compõem um Goldilocks Zone. Ou seja, a Terra é beneficiada por 15 fatores que fazem com que ela seja habitável, que a gente tenha vida e que a gente viva dessa maneira especial. Um desses fatores que eu quero falar para você é o fato de nós termos uma lua. A lua perfeita no lugar perfeito. Sabia que se a lua não existisse, de acordo com os cientistas, a Terra, a duração de um dia na Terra seria de aproximadamente apenas 4 horas? Só para você ter noção, a agricultura não seria possível num tempo desse. Além disso, a gente sabe que a Lua é responsável pelas marés e mantém tudo no seu lugar. As marés nos ajudam a, claro, o mar não invadir, as águas estarem no seu lugar, a terra estar no seu lugar e tudo ficar dividido conforme Deus um dia disse que deveria ser. Conforme Deus um dia disse que deveria ser. Para você ter noção de como nós estamos no lugar exato, a temperatura média em Vênus é de 462 graus Celsius. Quente demais. A temperatura média em Marte é de menos 62 graus Celsius. Frio demais. Aqui na Terra, 15 graus Celsius. Essa é a temperatura média do nosso planeta. Perfeito, perfeito. E Deus planejou isso. Meus amigos, nada nessa viagem é ordinário. Você está numa viagem ao redor do Sol e Deus colocou tudo isso junto para que eu e você pudéssemos viver uma vida extraordinária. Uma vida fora do comum, fora do ordinário, uma vida que experimenta o tudo que Deus tem. O tudo que Deus tem. Nada nessa viagem é comum. O nosso planeta ele é rochoso. Ele não é gasoso, ele é rochoso. E isso faz com que a gente tenha a rotação exata, o tempo exato. E aí a gente sabe então que, agora voltando do nosso sistema solar, do planeta Terra e da Lua aqui, expandindo de novo para a galáxia, a gente sabe que a Terra ela gira ao redor do Sol e ela faz esse giro
São 939 milhões de quilômetros para a Terra fazer esse giro ao redor do Sol. 939 milhões de quilômetros. Muita coisa pode acontecer nesse tempo. Muita coisa acontece em 939 trilhões de quilômetros. E eu e você temos esse tempo para realizar coisas maravilhosas sobre a Terra. E aí a gente tem o Sol. E talvez você não saiba, mas assim como a Terra está girando ao redor do Sol, o Sol também gira ao redor do centro da Via Láctea. E essa viagem, ela é gigantesca, se não me engano são aproximadamente 100 trilhões de anos, algo assim, para que o Sol, o nosso sistema solar, dê a volta ao redor da Via Láctea. É muito tempo, é muito tempo, é muito tempo, e Deus colocou você nesse tempo, nesse lugar, hoje, para viver de uma maneira fora do comum. Nessa viagem, nada é ordinário, você não é ordinário. A maneira que Deus fez, o jeito que Deus fez, a construção que Deus fez para que você viva a sua vida em 2019 não é ordinário. Eu e você estamos numa viagem ao redor do Sol. Agora, com toda essa informação na sua mão, existem duas coisas que você pode fazer. Uma delas é, legal, beleza, puxa, quanta coisa bacana. Dá ombros para isso e simplesmente viver a sua vida de novo, viver mais um ano, viver 2019, dia 3 tem gás para pagar, dia 5 tem condomínio, dia 10 tem escola das crianças, essas são as minhas contas mesmo, e aí vai, e você vai pagando conta, vai vivendo boleto a boleto. É verdade, a gente tem que pagar, são coisas que a gente tem que fazer, mas existe um outro jeito de viver essa vida, e eu quero citar agora uma frase que o astronauta da Apollo 15, Jim Irving, disse. Enquanto ele se afastava da Terra, ele falou o seguinte: a Terra me lembra um enfeite em uma árvore de Natal, mas pendurado no espaço. Quanto mais longe dela vamos, menor ela fica, até se tornar do tamanho de uma bola de gude. A mais bela bola de gude que você pode imaginar. Aquele belíssimo e quente objeto parece tão frágil que se eu encostasse o meu dedo nela, ela iria se despedaçar. Olhar isso muda um homem, faz um homem admirar a criação de Deus e o seu amor. É desse jeito que eu quero que você encare a sua vida. Mano, Deus fez tudo isso. Deus colocou o planeta Terra no lugar exato, nessa galáxia gigantesca, no Goldilocks Zone, para que eu e você pudéssemos experimentar uma vida. E essa vida tem tudo para ser extraordinária, porque nada nessa viagem é comum. Nada nessa viagem é comum. Estamos viajando 939 milhões de quilômetros nesse ano. O planeta Terra dá essa volta de 939 milhões ao redor do Sol. E aí você temos essa oportunidade de viver a cada dia, esses 365 dias desse ano, olhando para Deus, olhando para Ele e lembrando: Deus, nada é ordinário, nada é comum. A minha vida não é comum, a minha vida é extraordinária. Deus planejou cada detalhe, cada detalhe. Sabe, imagina que você está nessa viagem e o guia dessa viagem é Deus. Mano, você tem tudo para desfrutar o máximo dessa viagem. Ele vai te mostrar cada detalhe, sabe? Não existe problema, não existe situação, não existe dificuldade que vai vir contra você que o teu guia de viagem não conheça. Ele sabe. O melhor disso tudo é que eu e você estamos com ele nessa viagem. Eu e você temos o apoio dele, eu e você temos a voz dele, eu e você temos a direção dele, eu e você temos ele do nosso lado nos guiando e nos ensinando a como andar cada passo nessa viagem ao redor do Sol. Nessa viagem ao redor do Sol. Eu quero dizer uma coisa para você, assim como eu falei lá no início. Sonhos são maravilhosos, eu tenho muitos, mas a nossa vida é contada pelas nossas realizações. E meu desejo para você nesse ano é que você saia do nível do sonho e passe a realizar aquilo que Deus tem para você. Sabe, então o que eu quero para você nesse tempo, hoje, dia 1º de janeiro de 2019? Mano, ora e pergunta pro planner da sua viagem, o que ele tem para você nessa viagem. Você não precisa fazer uma lista gigantesca de ações que você quer realizar, de coisas que você quer realizar. Talvez uma seja suficiente, mas que seja aquela que vai levar a sua vida ao patamar do extraordinário. Eu tenho uma coisa que eu quero realizar esse ano. Uma coisa. Eu vou fazer muita coisa, eu sei, vai ter muito trabalho, vai ter muita coisa da Sky bacana para fazer. Mas tem uma coisa na minha vida que eu quero tirar de onde ela está, que está no ordinário, no comum, e trazer para o extraordinário, que eu sei que vai fazer uma catapulta na minha vida. E se você quiser saber, me pergunta no particular que eu te falo. Cara, qual é essa coisa que Deus tem para você nesse ano de 2019?
Meu desejo é que você ore, pense e saiba e viva a sua vida, viva 2019 sabendo, nada é comum, é tudo extraordinário, porque nós estamos nessa viagem com Ele, o amado da minha alma e o amado da sua alma. Galera, tenha um 2019 fantástico, sabendo que Ele é contigo, Ele é por você e Ele te colocou no lugar certo, no tempo certo, porque Ele ama você. Valeu? Deus abençoe, gente. Até lá. Feliz ano novo para vocês.